Eu tô aqui pra mais um vídeo de diferença do anime e da novel de Toru. Eu vou abordar o volume 1 dos episódios 1 ao 6 da primeira temporada. Continuando de onde eu havia parado, Thomas se pergunta por que ela havia voltado, e o mago atrás dele, que nós sabemos que é o Steel, diz que ela havia voltado provavelmente porque ela havia esquecido algo. E o Thomas saca que ela havia esquecido o capuz e se vira pra ali ter o mago na porrada. Mas Steel diz que não foi ele que feriu ela e ele só estava ali pra recuperá-la. Então a pergunta como assim recuperá-la, e Steel disse que era por causa dos grimórios e que eles eram tão perigosos quanto bombas nucleares e que continham conhecimentos de God Magics e que eles poderiam alterar conceitos como fazer 1 mais 1 igual 2 ser 1 mais 1 igual 3. Nessa hora Thomas se pergunta como que pessoas que perseguem uma garotinha poderiam estar certos. Então manda ele se danar e pergunta onde que diabos estavam a porcaria dos grimórios. E o Steel diz que estavam na memória de Index e que ela tinha a memória capaz de lembrar de tudo na sua vida e que ela havia lido grimórios por todo mundo e que pelo fato dela não poder refinar a magia, ela era inofensiva. E como ela não resistiria a tortura ou drogas, ele estava ali pra recuperá-la pra não deixar ninguém que soubesse usar magia e encostar nos grimórios. Toma então já puto das ideias, vai pra cima de Steel e pergunta quem ele achava que era. E o Steel só passa por ele e diz que queria se apresentar como Steel Magnus, mas teria que usar seu nome por magia, Fortes 931, que significa o forte. E que entre magos é uma tradução que usa o seu outro nome, e o nome por magia enquanto você estiver usando magia. Mas esse nome parecia mais como um nome de assassinato, e logo após isso ele joga o Singar e manda um feitiço na forma de uma espada flamejante na direção de Toma, acima de 1000 graus Celsius. Após usar o ataque, ele fica olhando ao redor para ver se ninguém via, enquanto se pergunta se havia exagerado. Mas como sabemos, Toma fica de boa porque a mão dele anula qualquer poder sobrenatural e o Steel congela. Quando Toma começa a avançar, ele chama Inocentes, que tá mais pro capeta, e Toma manda ele dar o fora também. Mas é quando o Inocentes, que teoricamente era pra ser no lado, volta, ele se pergunta, mas o quê? E o Inocentes ataca ele com uma cruz, só que como era sobrenatural, era para ser desfeito, mas isso não rolou. Aí ele entende que Inocente estava sendo anulado e reconstruído em menos de 1 segundo, ou seja, a mão dele era inútil agora. Ele se pergunta o que fazer quando a Index começa a falar sobre runas e ele pergunta se aquela era Index. A Index responde que sim e que era a biblioteca de livros sagrados da igreja necessárias e estava no modo de emergência e meio que era para explicar magia. E outro detalhe é que no anime ela disse que estava no modo caneta de João, coisa que não tem na novel e que só seria dita no futuro. Após isso ela explica sobre as runas e que, para resumir, tinha uma coisa revivendo o Inocentius. E se essa coisa não fosse destruída, não adiantaria de nada atacá-lo. Quando o Steel pisa no rosto dela e estala a língua e Toma fica pé da vida de novo. Coisa que não tem na novel ele só estala a língua e começa a produzir mais 2 espadas a partir das mãos. Ele joga na direção do Inocentes para cortar eles e acontece uma explosão e a cena corta. Quando a cena corta, Steel tá vendo se Toma foi de base quando ele ouve passos ouvindo do andar de baixo. Ele entende que ele havia pulado o parapeito e manda Inocentes ir atrás dele. No anime, quando a cena volta, o Toma tá na escada, e enquanto na novel ele tava andando no corredor de baixo. Continuando, ele para descansar e quando olha pra cima ele percebe algo. A desgraçada quantidade de papel nas paredes, portas, tetos e tudo, e se pergunta se ele poderia se livrar de tudo isso. Até que ele ouve Inocente descendo de cima e ele decide desistir de usar a escada de emergência. Mas no anime, o Inocentes aparece no corredor e não descendo a escada. Na novel, Toma decide pegar outro caminho quando o Inocentes bloqueia o caminho com fogo e o Inocentes acaba indo pra cima dele. No anime, o Inocentes, que já está no corredor, avança pra cima do Toma, o Toma dá uma meia volta e decide passar do lado do Inocentes rapidamente. Na novel, quando o Inocente está avançando na direção do Toma, ele vê que ele está no 2º andar e decide pular, pois ele morreria se tentasse fugir. Mas no anime, ele tem a estúpida ideia de passar ali do lado de um monstro de chamas que está em cima de 3000 graus, que ainda por cima quer matar ele.
Como me foi lembrado pelo Mano Salt, no anime ele tropeça da escada e cai do 5º andar intacto. Sim, o Toma do anime é um super humano. Enquanto na novela e no mangá ele é só mais outro humano e pula do 2º andar e ainda torce o tornozelo, no anime não, ele é um monstro mesmo. Mas continuando, ele cai no asfalto duro entre as bicicletas do estacionamento, enquanto no anime ele cai no teto da garagem e depois em cima das bicicletas. Inocentes dá um gritão, ele se afasta rapidamente da garagem e percebe que não está sendo perseguido. Aí ele entende que Inocentes podia ir até onde as zonas estavam e o limite era o prédio. No anime, após isso, Inocentes joga uma barra de metal nele, enquanto na novel isso só acontece depois. Após isso ele pensa em ligar para Anti-Skill, a polícia da cidade no caso, mas ele lembra que o telefone dele estava quebrado e tenta procurar um telefone público. Ele começa a pensar que não iria fugir dali quando ele lembra da pergunta que Index havia feito para ele na manhã. Ele iria segui-la até as profundezas do inferno. No anime, ele pergunta como ele poderia seguir alguém que acabou de conhecer e a cena corta. Mas na novela ele diz que não seguiria uma estranha até o inferno. E se ele não queria segui-la, ele só precisaria tirá-la de lá. Então ele fica pensando no que fazer quando Inocentes joga a barra de metal nele e ele sai do caminho. Ele fica pensando como lidar com todas as runas, até que ele diz que ele mesmo estava impressionado, já que o alarme de incêndio não havia tocado, e após ele dizer isso, a cena corta. No anime, quando a cena volta, Steel estava tocando no rosto da Index quando o alarme disparou, enquanto na novel o foco foi no alarme disparando apenas. Ele fica puto após saber que o Toma provavelmente havia pensado que isso destruiria Inocentes e que ele ficou molhado por um motivo besta. Aí ele se prepara para sair quando o elevador faz um barulho. E quem sai dele era o Toma. E o Steel fica se perguntando o que diabos aconteceu com Inocentes. Até que o Toma, sem esperar a resposta, pergunta se as urnas tinham que ser esculpidas no chão e nas paredes. E se ele tivesse usado uma faca para esculpir as urnas, ele nunca sequer venceria ele. Então ele aponta para os aspersores que soltavam água com força, coisa que no anime não acontece. Então o Steel diz que Inocentes estava acima de 3.000 graus e que ele não seria apagado só com aquilo. Toma diz para ele não ser idiota e não colocar aquilo na casa dos outros. Então o Steel se lembra das urnas feitas no papel e ele diz que eram feitas de papel de cópia e então elas não rasgariam. O bolado Steel chamou Inocentes e diz que papel de cópia é na realidade mais resistente que papel higiênico e manda Inocentes matar. Então Toma, sem se virar, estende a mão para trás e acerta Inocentes no peito, que ao se desfazer não se refaz e deixa Steel em choque, se perguntando como, sendo que as urnas não haviam sido desfeitas. Mas então Toma diz, e a tinta? E fala que a água não havia tirado até a última gota. E Steel saca que a água tinha tirado toda a tinta e não rasgado o papel, e ele começou a se desesperar e chama Inocentes, mas nada aconteceu. Então Toma começa a avançar e Steel desesperadamente tenta convocar outro feitiço. Quando Toma se aproxima, ele acerta ele com um puta soco de direita que acerta no rosto e o corpo dele gira belamente, com a cabeça atingindo o parapeito de metal, enquanto no anime ele só cai que nem um merda no chão mesmo. Bom, eu vou encerrando por aqui, considere se inscrever e falhou!